Agora sim. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Entre Versos e Silêncios, nessas manhãs contemplativas de quarta-feira, onde a partir do vértice estético-artístico nós podemos deixar a alma respirar um pouquinho, quem sabe algo em nós pode se revelar, quem sabe algo em nós pode ser reconhecido, ou pelo menos pensado com um pouco mais de carinho através da poesia, através da música, sempre tentando expandir aí isso que a gente aprendeu a chamar de psicanálise do acolhimento, tanto na nossa prática clínica quanto nas nossas vivências cotidianas. E hoje, mais uma vez me utilizando aqui dessa generosa obra do meu querido amigo professor Renato Dias Martino, das Pequenas Poesias. Quero falar com vocês a respeito de um poema muito interessante e bem convidativo para a gente pensar algumas questões sobre horizontes, linhas de chegadas, ou como o meu amigo Renato aqui chamou no poema, o lá. O que seria esse lá? Pois bem, vou ler aqui com vocês. Sobre o lá. Se a passagem é mais importante que o objetivo, sigo caminhando daqui para colar. Se a chegada é concreta e o caminho subjetivo, que quando eu chegar, o lá não seja mais lá. Bom, servidos um cafezinho aí, enquanto a gente deixa a nossa alma respirar um pouquinho entre esses versos, porque é um poema, mais uma vez, pequeno só no tamanho, mas gera horas e horas de reflexões. Poderíamos ficar aqui por muito tempo, mas vamos, a partir do que é possível, deixar que esses pensamentos encontrem morada dentro de nós. O que me chama muita atenção, tem dois conceitos aqui nesse poema para a gente pensar um pouquinho a respeito. Logo de cara ele fala: se a passagem é mais importante que o objetivo, sigo caminhando daqui para colar. Vamos vamos manter os terminais da alma um pouco abertos aqui para o que ele quer dizer com passagem. O que seria essa passagem? Pessoal, para mim, passagem é isso que nós estamos fazendo aqui agora, vivendo. É a vida. A vida é passagem. A vida é transformação. A vida é aquilo que o Bion gostava de chamar de cesura, um conceito que eu tenho bastante afinidade, que eu sempre falo aí nos grupos de estudo, o pessoal já deve estar até enjoado de ouvir eu falando de cesura. Mas a cesura é justamente essa metamorfose, essa transformação, é aquilo que une e ao mesmo tempo separa. É o ponto que une e separa entre aquilo que era de uma determinada forma em um dado momento e depois passa a se transformar em outra forma. A gente pode se utilizar aqui do relógio, o tic-tac do relógio. Entre cada tic-tac do relógio há uma cesura. Um entardecer, um entardecer, para cada dia e noite existe um entardecer. Esse entardecer é a cesura, é essa metamorfose. Já nos diria o grande Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Só que acontece que muita gente tem medo dessa cesura, tem medo dessa transformação, que é justamente a condição da vida. Nós estamos aqui de passagem. A vida é transformação. O processo psicoterapêutico é pura cesura, é pura transformação. Você está se transformando. Só que você não sabe no que você vai se transformar. E aí a gente tem que lidar com a incerteza. E a incerteza é uma condição na qual nós, seres humanos, ainda morremos de medo. E eu estou falando aqui me incluindo, porque eu sou humano, e já diria nosso grande filósofo medieval, Terêncio Afro, nada do que é humano me é alheio. Mas nós estamos aqui, humildemente. Então, o que nos resta? Seguir caminhando, porque eu não sei no que eu vou me transformar. A lagarta, quando vai se transformar em borboleta, quando está dentro do casulo, ela não quer se transformar, ela prefere ficar sendo lagarta, porque ela vai estar lá exposta, vulnerável, qualquer bicho vai poder ali atacá-la. Ela prefere ficar presa na forma que ela estava. Por quê? Porque eu não sei no que eu vou me transformar, a gente não sabe. E essa incerteza
essa incerteza é desconfortável. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu não sei se no meio desse vídeo a minha internet vai cair, se eu vou conseguir concluir, se eu vou conseguir, se eu vou ter que me virar nos 30 aqui. A vida não é um roteiro pronto a ser percorrido. Como nós tivemos a oportunidade de falar na semana passada sobre o poema do Como Nasce um Pensador, do sujeito que correu percorrendo um roteiro que indicava a solução para entender. Nós podemos ter um modelo a ser orientado quando nós falamos do acordo com a realidade, né? Reconhecer que o caminho é um só. Quando o sol bater na janela do seu quarto, lembra e vê que o caminho é um só. Agora, eu vou caminhar da maneira que eu der conta, com os instrumentos que eu tenho no momento para dar conta de caminhar, reconhecendo isso, me respeitando por quem eu estou sendo no momento e me responsabilizando também por quem eu estou sendo no momento. Porque senão a gente começa a dar mais valor para o objetivo do que para a passagem, que é a vida. E se a passagem é mais importante que o objetivo, eu sigo caminhando daqui para colar. Acontece que esse objetivo, que é o outro conceito que eu queria falar com vocês, também é uma questão muito interessante da gente pensar, porque esse objetivo talvez possa ser alinhado ali com o superego muito rígido, né? Com o deveria ser, ou com uma imagem que vem me atravessando bastante nos últimos meses, nos últimos meses da minha travessia, das minhas experiências aí que eu estou observando, a linha de chegada, né? Seria uma linha de chegada, que o sujeito vive em busca de uma linha de chegada, visando a linha de chegada. Só que ele esquece que antes da linha de chegada existe um caminho. Enquanto ele está focado na linha de chegada, ele está deixando de contemplar a infinitude desse caminho, a beleza desse caminho. Um simples pôr do sol, nascer do sol, um simples cachorrinho andando na rua, né? Um, um simples ato de dar um bom dia para um estranho na rua e se sentir bem por isso, né? Um ato de gentileza, momentos especiais com a sua família, com as pessoas que você ama, né? Mas o sujeito está tão preocupado em chegar lá que ele esquece dessas coisas. Ele acha que essas coisas são banais, quando na verdade a banalidade é essa linha de chegada, essa imposição, esse deveria ser. Porque o que que acontece depois que eu chegar lá? Aí então eu vou ter todas as soluções do mundo, eu vou ter as respostas, eu vou ter o descanso merecido. Cara, a vida é tão complicada, é tão dolorosa, né? O mundo anda tão complicado, já diria Renato Russo, que eu tenho, sinceramente, eu tenho um pouco de medo do que seria esse lá. Eu não estou preocupado em chegar lá. Antes de chegar lá, eu estou aqui gravando mais um vídeo, eu estou aqui conversando com vocês, eu estou aqui expandindo meus pensamentos. Antes de chegar lá, eu vou chegar em casa mais um dia, no final do trabalho, e vou ver meus cachorros ali me esperando, fazendo festa para mim. Antes de chegar lá, eu vou passar mais um tempo com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha família, com meu pai, com meus amigos queridos. Antes de chegar lá, eu vou ter mais uma sessão de análise. Vou ali, vou pensar em questões dolorosas, mas tudo isso faz parte do caminho, não faz parte da linha de chegada que está lá na frente. E aí a gente fica pensando naquilo que deveria ser, né? Ou pior ainda, naquilo que deveria ter sido. Porque se já é nocivo uma linha de chegada que fica lá na frente, imagina aquele sujeito que fica vislumbrando uma linha de chegada que já ficou lá para trás. Ah, porque se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, tivesse feito diferente lá atrás, meu amigo, para você ter a cabeça que você tem hoje, você precisou passar por todas essas experiências dolorosas e aprender com elas para que você chegasse até aqui, caminhando da maneira que você deu conta de caminhar. Cada um faz aquilo que dá conta. Não existe isso de, eu deveria ter feito, eu deveria fazer. Para com isso, gente. Vamos viver a vida. A vida está passando. Depois passa e a gente fica se lamentando. Então vamos contemplar, vamos estar de acordo consigo mesmo e de acordo com a realidade, um acordo possível. Ser orientado pela verdade, reconhecer que o caminho é um só, mas que o caminho é da maneira que eu der conta de caminhar.
né? Também já diria Raul Seixas, não sei onde eu estou indo, mas eu sei que eu estou no meu caminho. E eu vou me responsabilizar pelo caminho que eu estou trilhando no momento, da maneira que eu der conta de caminhar. Porque senão a vida passa. E na hora que a gente vê, né? Não sei. Pode ser que o lá chegue e a gente fique se arrependendo. Nossa, por que que eu quis chegar lá tão cedo, né? Afinal, o que é o lá? Eu não sei. Eu só espero que quando eu chegar, o lá não seja mais lá. Porque aí é sinal que eu continuo caminhando. E o que importa nessa vida realmente é o caminho. É tolerar a incerteza do caminho. É tolerar a passagem, a transformação extremamente desconfortável. Então, me recordei agora de mais um verso da música do Engenheiros do Havaí, da Infinita Highway, né? Inclusive, o caminho infinito, né? A estrada infinita. A dúvida é o preço da pureza, e é inútil ter certeza. Porque é verdade. A gente tem certeza do que nessa vida? Se até a morte, que tantos falam que é a única certeza dessa vida, a gente não pode afirmar o que vem depois, que a gente nunca morreu para saber. Aí vai da questão da crença, da fé de cada um, e aí é um assunto muito delicado da gente tocar. O que é a morte, afinal? O que é o lá? Eu não estou me importando muito mais com o lá. Eu estou me importando em viver, em caminhar, porque eu aprendi humildemente e a duras penas que a linha de chegada é irrelevante para quem contempla o caminho. E o caminho está aí para ser contemplado, para ser vivido, para ser experienciado humildemente, aprendendo com cada experiência e se permitindo a transformação, se permitindo envelhecer, se permitindo ver que seu cabelo está ficando branco e não correr para atacar uma tinta, contemplar o envelhecimento, se permitir que você está parecendo uma ruga no seu rosto ali e não correr para preencher de botox, né? Porque você se nega a enxergar a realidade que está aí na sua frente. E digna de contemplação também. Na verdade, não precisa ser buscada, como nós bem tratamos aqui várias vezes já. Ela precisa ser reconhecida. Ela está debaixo do seu nariz. E a vida está aí para isso, para a gente aprender com as experiências. Não é mesmo? Então, sem motivos nem objetivos, estamos vivos, isso é tudo. E quando eu digo sem motivos nem objetivos, eu não estou falando aqui para a gente viver de uma maneira irresponsável. Não estou falando para a gente viver de uma maneira niilista, né? Como alguns podem interpretar aí, a ausência total de valores. Não. Eu só estou tentando convidar vocês, meus queridos ouvintes, para pensar que a vida está passando. Enquanto a gente estiver focado em um objetivo concreto, a gente deixa de reconhecer a poesia e a beleza que essa vida pode nos oferecer para quem está minimamente integrado e caminhando, seguindo o seu caminho. E a gente ignora esse caminho tão belo quando a gente foca somente no objetivo. Então, vou reler aqui mais uma vez essa poesia para a gente fechar essa reflexão, porque acho que vale a pena. E eu espero que os pensamentos encontrem morada dentro de você e a gente possa continuar caminhando. Porque se a passagem é mais importante que o objetivo, eu sigo caminhando daqui para colar. E se a chegada é concreta e o caminho é subjetivo, que quando eu chegar lá, o lá não seja mais lá. Hoje nós ficamos por aqui, mas seguimos no caminho e deixo o lá para depois. Porque afinal, o que é o lá? Vamos viver, pessoal. Vamos viver humildemente e aprender com cada experiência. Muito obrigado pela presença de vocês, uma reflexão um pouco mais breve hoje, mas acredito que o necessário para que nós possamos aí, né, seguir integrados no nosso caminho. Eu espero que algum pensamento possa ter encontrado morada dentro de vocês, dentro do coração de vocês, e que nós possamos seguir humildemente caminhando. Muito obrigado a todos, a minha gratidão. Fiquem com Deus, uma semana de paz e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.